Então eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho verdadeiro, esse que está aí fora, eu me envergonho. Pastor, mas existe um outro Evangelho? Me explique, porque o senhor diz cada coisa. É verdade que o senhor tudo o que diz mostra na Bíblia, mas os outros não mostram. Verdade? Em Gálatas 1, 6 a 9, Paulo explica isso. Ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro Evangelho, mas no qual não é outro, senão que alguns pregadores perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. E agora Paulo vem com uma sentença. Ele disse: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo. Você já sentiu a profundidade desta revelação? Ainda vindo ainda que nós, ou mesmo um anjo, nós, quer dizer os apóstolos, ou um anjo vindo do céu, vos prega o Evangelho que, valendo o que temos pregado, seja anátema. Ou seja, todas as pessoas que vivem fora da graça de Deus estão debaixo de anátema, de maldição. E ele repete depois, assim como dissemos, e agora repito: se alguém prega um Evangelho que vale além daquele que receber, seja anátema. Então nós, no nosso ministério, por causa de termos esta certeza, esta convicção da graça de Deus, nós refutamos outro evangelho, o evangelho que perverte, o evangelho que perturba, o evangelho que é a maldição. E isso estava ocorrendo nas igrejas da Galácia. Paulo escreve aos Gálatas, as igrejas da Galácia. Por quê? Paulo fundou as igrejas e, na sua ausência, falsos mestres começaram a ensinar a lei mosaica. Começaram a introduzir na igreja da graça ritos, cerimônias, abluções, batismos, circuncisão do prepúcio do homem. E sabe o que as igrejas estavam fazendo? Eles estavam dizendo aos gentios convertidos ao cristianismo, ao evangelho da graça, que eles precisavam se tornar judeus, obedecendo à lei de Moisés para serem salvos. E é isso que as igrejas fazem hoje. É pegar um gentio que é salvo, que Jesus chamou de um prosélito, que se gasta muito, se rodeia a terra inteira para se fazer uma pessoa prosélita, e depois a tornam um filho do inferno 10 vezes pior. Olha só, o que nós estamos dizendo aqui não é brincadeira. Do outro lado, há milhares de pessoas que são gentias, não têm sangue de Israel nas suas veias, mas vivem como judeus. Não pode, cuidado, vai apagar o nome do livro da vida. Sacrifício, esforça-te, suor, paga o preço. A lei de Moisés é uma maldição para o gentio. Não é maldição para o judeu, é maldição para o gentio. Paulo chegou a dizer que a lei é um ministério de condenação e de morte. Não sou eu que digo. Paulo disse que Deus nos transformou em ministros de uma nova aliança. Ele disse: a nossa suficiência vem de Deus. Ele nos capacitou a sermos ministros de uma nova aliança. Ele disse: não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito que dá vida. Isso é verdade. Então nós somos ministros de uma nova aliança. Pastor, mas por que então todas as igrejas não vivem estas verdades? Exatamente porque existe um outro evangelho, que Paulo disse que não é outro, mas que perverte e perturba, que é o evangelho misturado com a lei. O próprio Paulo recriminou a Pedro e disse: Pedro, como é que você, sendo judeu, vive com os gentios e obrigas os gentios a viverem como judeus, quando você sabe que pelas obras da lei ninguém será salvo? Você vê, eu já expliquei aqui muitas vezes,
É um espírito de confusão. Você vê um pastor, um pregador, um líder, chega com a sua Mercedes, com kippá, com aquele chapeuzinho judeu, vão fazer orações com aquele chale, tudo isso são nomes especiais que fazem parte dos judeus, não tem nada a ver conosco, com os gentios. O gentio é chamado a viver por fé.